Chegaram por volta de 8 horas da noite, quebrando a minha barraca de machado e foice comigo e minha neném lá dentro. Uma senhora lá, Dona Maria, que estava junto comigo, enrolaram ela no colchão para botar fogo. Isso é muito constrangedor, é muito humilhante. É muito humilhante. Tiraram minha filha dos meus braços, levaram não sei para onde. Aí eu saí de dentro da casa porque ele estava cortando. E eu fiquei, joelhei lá fora, diante deles e pedi a Deus: Senhor, proteja minha filha. Que proteja eu e minha família. Porque eu não sei aonde que a minha filha está. Traga minha filha de volta para mim. Senhor, coloca teu exército para nos proteger. Quando chegou um militante lá e falou para eles: não faça nada com ninguém, porque o exército está tomado conta da Fazenda Palmeira. Foi Deus que mandou, que ele estava em treinamento. Sempre no início da CPI, quando tem pessoas que vêm falar a verdade, quando vem vítimas ou testemunhas falar a verdade sobre o MST, os deputados da base do governo vêm intimidar, vêm falar que vocês podem ser presos, vêm falar que vocês vão ser perseguidos, muitas vezes até insinuando questões em relação à segurança pessoal de vocês. E eu quero deixar aqui muito claro que esta CPI, o meu mandato e o mandato dos outros parlamentares aqui desta comissão, estará à disposição para garantir a segurança dos senhores, porque o depoimento que os senhores dão a esta comissão é muito importante. Então vocês podem ficar absolutamente tranquilos em relação a isso, né? E a gente já escutou aqui, não só dos senhores, mas também de outras testemunhas, convidados, vítimas nessa CPI, práticas criminosas do MST, né? O MST, quem que o MST pensa que é, né, para torturar pessoas, para escravizar pessoas, e vários parlamentares aqui mentindo na cara de pau, falando que não sabem de nada. Todos aqueles, como vocês, que vêm aqui falar a verdade, eles tentam desqualificar, eles tentam dizer que vocês estão falando da mentira, né? É claro, eles precisam seguir o chefe, né? Eles precisam seguir o presidente da República, precisam seguir o Lula, que é um mentiroso compulsivo, e é exatamente isso, esse modus operandi que eles repetem, né? Além disso, a gente teve até denúncia aqui, eu acho importante ressaltar, ontem, né, de fraude eleitoral, de crime eleitoral, do sujeito ser coagido para votar em determinado candidato, né, dentro de um assentamento. Ontem nós tivemos esse relato também, né? Além disso, é importante ressaltar o desespero do governo em relação à convocação que nós aprovamos aqui nesta CPI do ministro Rui Costa, que é o responsável por fazer o filtro das nomeações políticas, e a gente sabe que o MST tem cargos no governo. O MST e ministros do governo abertamente falam que tem cargos no governo. Eles trabalharam durante meses para impedir que Rui Costa fosse convocado. Nós convocamos, e aí o presidente da Câmara, numa decisão, na minha avaliação, ilegal, antirregimental, anula o requerimento de convocação do ministro Rui Costa, só mostrando que sim, existe aí algum segredinho sujo que nós precisamos investigar, porque o desespero para blindar esse ministro do governo é muito grande, né? Além disso, terceira vez que pessoas vêm aqui essa CPI e que dizem que o MST dava ordens para vocês parecerem o mais miserável possível, né, para justamente gerar essa imagem para fora, para o judiciário, para o Ministério Público, para manipular, né, a opinião pública. Queria que os senhores falassem sobre isso também. Teve um relato de um casal aqui até falando que o MST, né, colocava óbices até para ter acesso à água e esgoto, né, dentro do assentamento, para tentar fazer o assentamento parecer mais miserável, né? Consta aqui, né, de uma reportagem que o senhor foi coordenador financeiro, também chegou a ser coordenador financeiro do MST. Eu queria que o senhor falasse sobre o financiamento do MST, né? Quais eram as principais fontes de recurso do MST, já que não tem personalidade jurídica, onde é que eles recebiam esse dinheiro, de quem que vinha esse dinheiro, por que que essas pessoas davam esse dinheiro para o MST, como é que o MST aplicava esse dinheiro, ou seja, de maneira geral. E também se o senhor chegou a ver algum tipo de desvio de dinheiro do MST, desse dinheiro que era doado, se chegou a algum recurso a ser desviado, né, do movimento para ir para onde é que foi esse dinheiro desviado, porque a gente tem denúncias de que esse desvio aconteceu, né? Além disso,
Também, né, nós tivemos aí no requerimento informações sobre atos de vandalismo, saque, roubo de gado, invasão de prédio público por parte de líderes do MST. Queria que o senhor falasse se testemunhou isso, se viu isso acontecendo, se de fato isso aconteceu, todos esses crimes perpetrados pelo MST. Além disso, o requerimento faz referência a cursos ministrados no assentamento, incluindo treinamento militar, né, e uso de arma de fogo. De fato, há esse treinamento, né, de forças de segurança do MST, né? O senhor disse que já coordenou a força de segurança. Como é que se dá essa força de segurança? A força de segurança tem arma branca, tem arma de fogo? Como que ela é treinada? Né? Qual que é a estrutura dessa força de segurança? Questionar os senhores sobre as agressões que ocorreram contra vocês mesmos, né, contra o casal, a destruição da casa, né, falar mais também, e eu já me repetindo aqui, sobre o sequestro da filha e detalhes desses eventos e como é que os senhores se sentiram nessas ocasiões, né, dizer se há indício de que essa retaliação estava associada à sua recusa em participar da invasão, ou seja, se vocês foram agredidos, se vocês foram ameaçados, porque se recusaram a participar desses atos criminosos do MST, ou seja, o MST te obriga a participar de um ato criminoso, e se você não participa desse ato criminoso, não é que você não pode mais fazer parte do movimento, é que você é agredido, você é retaliado, né? Existe sequestro, existe até, no caso, né, em se confirmando esse caso, de se enrolar uma pessoa no colchão para depois colocar fogo nela, de tortura, de ameaça de morte por meio cruel, né? Então, é assim que funciona essa organização, porque tudo que nos foi colocado até agora nessa CPI, né, a gente chega à conclusão dela, a gente chega aqui nos últimos momentos dessa CPI, mostram fortes indícios e provas, inclusive ontem a gente teve um exemplo de corpo de delito aqui, uma prova, né, de um crime que deixa vestígio aqui trazida e vídeos mostrando que de fato ou os assentados ou os antes do assentamento ou os acampados votavam naqueles candidatos indicados pelo MST, ou eles eram agredidos covardemente, ontem com o caso até de uma mulher que recebeu chutes no rosto, né, enquanto ela estava deitada, agressões covardes. Então, eu queria que vocês falassem sobre as agressões que sofreram, os crimes que o senhor testemunhou o MST perpetrar, sobre o financiamento, quem financia, na conta de quem que vai, se houve algum desvio, algum ilícito no meio desse financiamento, porque tudo se desenha aqui para a gente identificar o MST e indiciar o MST ao final desta CPI como uma organização criminosa. Né? Ontem, a testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, inclusive afirmou que o MST era pior na avaliação dela do que o próprio PCC, ou seja, tamanho terror que foi causado à vida e à família daquela pessoa que levou essa mulher a fazer essa afirmação. Então, com todo o conteúdo probatório que nós já temos e com todas as respostas que vocês já deram e ainda vão dar e o que a gente deve colher amanhã, senhor presidente, senhor relator, eu acho que fica muito claro, né, o veredito em relação ao MST, né? Jesus Cristo, como é cruel tudo isso que nos foi relatado, extorsão, tortura, ameaça, agressão, o veredito, infelizmente, não pode ser outro. É de organização criminosa, presidente.